Gente, Pedrinho vai ser o pregador dessa noite. Alguém que vai ser o mensageiro de Deus aqui para nós. Eu chamo Pedrinho com muita alegria, gente, porque eu tenho uma santa expectativa na vida dele. Eu já contei essas histórias aqui, mas vou contar de novo. Quando eu estudava no seminário, eu tinha alguns colegas que eram seminaristas, que estavam estudando para ser pastor, que eu dizia assim, rapaz, quando esse cara for pastor, misericórdia, meu Deus do céu. Não chega a dar um medinho assim na pessoa. Já tinha cara que você olhava e dizia assim, não, esse cara nasceu para ser pastor. Pedrinho é um cara que eu olho e digo, não, esse aqui nasceu para ser pastor. E vai ser um pastorzão, em nome de Jesus, não é não, Pedrinho? Vamos orar pela vida dele? Senhor, obrigado pela vida de Pedrinho. E a gente te pede que nesse momento, a tua mão esteja sobre ele. E que o Senhor encha a boca dele, Pai, com a tua santa palavra. Que ele possa diminuir para o Senhor crescer. Que ele se esconda atrás da cruz do teu Filho Jesus. E seja tão somente um instrumento na tua mão para trazer a tua palavra ao nosso coração. Nos abençoa, que o nosso coração esteja aberto. Te peço, Senhor, faz uma intervenção nesse lugar. E fala, aquieta nosso coração, transforma o nosso modo de viver para o louvor da tua glória, Senhor. Amém. Amém. Hoje é o que Jesus falou sobre mansidão. E hoje vai ser uma pregação especial que Pedrinho começou a namorar, gente. Levanta aí, Dani, levanta aí, Dani. Mas essa minha daqui da frente aqui. Beleza, valeu. Deus abençoe, velho. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui. Eu agradeço muito ao pastor Fábio, toda a juventude, toda a equipe. Eu fico muito feliz porque eu cresci nesse ambiente e estar participando desse momento, nessa área, para mim é muito prazeroso. Eu fico muito feliz mesmo e eu agradeço muito ao Senhor por essa rica oportunidade. Mas, como o pastor Fábio disse, hoje a gente vai falar sobre mansidão. Interessante que eu estava pensando, né? Se o Brasil ganhar, vai ser um, se perder, vai ser outro. Brincadeira, turma. Deus tem falado muito no meu coração com esse texto que a gente vai ler hoje. E eu queria que você abrisse seu coração, que você estivesse atento para aquilo que o Senhor tem a nos falar. Enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava lendo, eu fui muito confrontado com isso. E eu peço ao Senhor que seja uma verdade em minha vida, que seja uma verdade em nossa vida. Porque o mundo em que a gente vive hoje está uma situação muito complicada. E como a gente vai falar sobre mansidão, ser manso nesse contexto de vida, nesse contexto de mundo, é um desafio, mas eu convido a você, como disse Salomão, a embarcar nessa viagem. Então, abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 5, enquanto eu abro a minha também. Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou em outras versões, bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. E é bastante interessante a gente comentar esse texto. Na verdade vai ser só esse texto, mas é um texto que tem uma profundidade muito grande. A gente vai ver para quem esse texto foi escrito, quem falou, aonde foi dito, onde tudo aconteceu, para que a gente possa entender por que Jesus falou sobre isso. Já adiantando quem falou. E relembrando também que é algo muito complicado. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas, poxa, mansidão, velho, logo esse. Mas é isso assim para mim também. E eu queria que você entendesse o porquê Jesus falou isso. É interessante a gente lembrar que o evangelista Mateus, ele escreve seu livro para um povo, para os judeus, num contexto muito interessante, onde o povo estava esperando o Messias, e Jesus ele aparece ali. E Mateus ele tem esse objetivo, de apresentar o Messias para aqueles judeus, de apresentar o reino
desse Messias. E é muito interessante a gente saber disso, porque a gente vai ver nos primeiros capítulos, falando sobre a genealogia de Jesus. A gente vai ver Mateus ele dizendo que nasceu disso, nasceu de fulano, ciclano, filho de Beltrano. Então é muito interessante porque os judeus eles ligavam muito para isso. E a gente continua vendo o nascimento de Jesus, a visita que teve, e Mateus ele vem narrando uma história. E para que a gente possa se situar em Mateus capítulo 5, verso 5, é bom que a gente saiba a linha que vem seguindo. Por que o evangelista quis dizer isso? Por que Jesus disse bem-aventurados os mansos? Ou bem-aventurados os humildes? Por que Jesus estava falando isso? A gente vê que Mateus está querendo apresentar Jesus, o Messias, para os judeus. Então é interessante falar que os judeus estavam todos reunidos quando Jesus subiu lá no monte e começou a pregar, começou a falar sobre o sermão. É interessante lembrar também que não é o primeiro sermão de Jesus, porém é um dos primeiros. E a gente vê que Mateus ele vai narrar sobre João Batista, ele vai falar que Jesus é batizado, depois ele vai falar que Jesus é tentado, é levado para o deserto e passa por tudo aquilo. Depois ele começa a pregar. Então quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a fazer aqueles milagres, quando ele começa a demonstrar os sinais e as maravilhas, uma multidão começa a se aproximar de Jesus. Imagina alguém que está curando, alguém que está libertando, alguém que está fazendo grandes coisas. Poxa, vamos lá ver quem é esse cara. Então, por conta disso tudo, uma grande multidão começa a se aproximar de Jesus. E Jesus, ele começa a fazer tudo isso. E aí chega no Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. Então, é bom que a gente saiba que Jesus está começando o seu ministério. E as bem-aventuranças faz parte de um caráter de um cristão. A gente vai ver que bem-aventurados misericordiosos, como foi dito da outra vez, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Então, todo esse comportamento é algo que vem do Senhor. Então, uma pessoa qualquer não pode ter um caráter desse, porque é algo que vem do Senhor. E Spurgeon, ele vai dizer que mansidão não é uma virtude. Mansidão é graça, porque vem do Senhor. E é interessante, eu achei muito bonito quando ele disse isso, porque isso nos ensina, nos mostra, para que a gente possa ser manso, a gente precisa ser um discípulo. E voltando para o começo das bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então é interessante que tem uma grande multidão, mas Jesus ele se assenta e os seus discípulos se aproximam dele. Então, quando os seus discípulos se aproximam, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. É interessante dizer que tem uma grande multidão ali, mas Jesus, e Lucas vai dizer que ele volta para os seus discípulos. Porque Mateus, ele faz questão de dizer tudo isso, porque ele estava querendo explicar, ele estava querendo mostrar para aquele povo que o Messias tinha chegado e que seu reino estava sendo estabelecido. E só quem faz parte desse reino é quem é um bem-aventurado, é quem é misericordioso, é quem, bem-aventurados que choram, um choro de arrependimento, mas também bem-aventurado os mansos. Então Jesus está querendo dizer para os seus discípulos: o meu reino está começando, o meu reino está aqui. E para que você possa fazer parte dele, você tem que ser um bem-aventurado. Você tem que ser um manso. É interessante a gente lembrar também que a palavra bem-aventurança, significa feliz, mais que feliz, uma pessoa plena, completa, satisfeita. Então Mateus, ele começa a narrar tudo isso, ele vai mostrar, ele vai dizer como tudo aconteceu, ele vai narrar Jesus pregando, Jesus falando isso. E eu queria lembrar para vocês que, como era para os judeus, existiam vários grupos naquela época. Alguns eram fariseus, outros saduceus, outros essênios e outros os zelotes. Então, quando Jesus ele sobe no monte e que ele começa a pregar, existiam aqueles vários grupos ali que cada um esperava um Messias de uma forma diferente. Digamos que os essênios, que eram aquelas pessoas que viviam isoladas, viviam longe de uma comunidade, vivem longe do centro.
Esperavam um Messias mais zen, né? Mais majestoso não, mas aquele negócio ligado a monge, essas coisas. Inclusive a gente vê hoje em dia várias religiões que são assim, porque ela vem surgindo, porque naquela época já existiam as pessoas. E eles esperavam um Messias diferente. Tinha também os fariseus, que eram apegados à lei, que esperavam um Senhor que fizesse tantas coisas, que fizesse isso e aquilo. Só que quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele vem mostrando para aquele povo que o reino que ele está estabelecendo é diferente de tudo que eles estavam esperando. E quando Jesus vai falar na terceira bem-aventurança sobre mansidão, eu imagino o coração dos zelotes, que eram aqueles caras que lutavam, que usavam força, que queria libertar o povo diante do Império Romano, que matava, que usava tudo aquilo. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. Imagina que choque para aquela turma. Imagina que choque para a gente. Mas quando a gente está falando isso sobre mansidão, e o que é ser manso? É um versículo tão pequeno. Mas, poxa, o que Jesus estava querendo dizer com ser manso? E como o pastor Fábio falou, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus que João escreveu. E na aula passada, na verdade, acho que na retrasada, a gente estava estudando sobre algumas pessoas vão questionar João Batista. E João Batista vai dizer, as pessoas vão perguntar, João, quem é você? Por que você está fazendo tudo isso? E João Batista, quando ele vai começar a explicar, primeiro ele vai dizer quem ele não é. Então, quando aqueles levitas e aqueles fariseus perguntam, quem tu és? Ele vai dizer, eu não sou o Cristo. É uma forma interessante de começar a explicar quem nós somos. Então, João Batista começou dizendo, primeiramente, quem ele não era. E eu vou nesse caminho. Eu vou explicar para vocês o que realmente não é mansidão. Porque quando a gente pensa, quando a gente fala sobre mansidão, talvez na sua mente, talvez na nossa mente, venha assim, poxa, mansidão é um cara fraco. Mansidão é um cara que é medroso, é um cara que é impassivo, assim, que ele não se mete nas coisas, é um cara que é indeciso, é um cara que fica tranquilo por fora, que não se mete em nada, mas na verdade não é isso. Ser manso não é isso, é justamente o contrário. E como assim? A palavra do Senhor, em Números, capítulo 12, versículo 3 e diante, não precisa abrir, só se quiser anota para você depois olhar, vai dizer que Moisés era manso. E não havia ninguém como ele. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés era manso e que não havia ninguém como ele. Mas se a gente for ver um pouco mais depois, a gente vai ver que quando Moisés, ele percebe uma briga entre dois irmãos seus, que estavam sendo feitos escravos. Na verdade, quando um escravo estava apanhando, ele vai lá e ele separa a briga, e ele mata o cara e ele esconde. Poxa, Moisés, o Senhor tinha dito que ele era manso e que não havia ninguém igual a ele. Mas ele teve uma atitude daquela. Manso não é alguém que é medroso, não é alguém que é fraco. Mas às vezes, quando nós somos mansos, nós temos algumas atitudes também. Porque nós somos falhos, pecadores. E isso prova porque o próprio Moisés era manso e teve atitude falha. Mas o que eu quero dizer é que mansidão não tem a ver com fraqueza. Mansidão não tem a ver com medo. Mansidão não tem a ver com indecisão. É totalmente ao contrário de tudo isso. Jesus, ele vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente observa também que o próprio Jesus chegou lá no templo, ele viu toda aquela bagunça, tudo aquilo que está acontecendo, e ele pega o chicote e ele acaba com tudo aquilo ali. Isso nos mostra que mansidão não é questão de fraqueza. Que mansidão não quer dizer que você olha o erro e não faz nada. Não, isso não é mansidão. E a gente tendo uma ideia de que não é mansidão, que mansidão não tem nada a ver com isso, porque muitas vezes, principalmente eu, pensei que mansidão era questão de fraco. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não se mete com nada, que não está nem aí para as coisas, não. O que Jesus estava querendo falar sobre mansidão não é isso.
Porque Jesus estava dizendo para os seus discípulos, vocês precisam ser mansos. Porque quando vocês forem mansos, vocês serão mais que felizes. E ainda há uma promessa, que herdarão a terra por herança. Mas assim, a gente já viu o que não é ser manso. Mas o que seria, Pedro? O que seria manso? O que é uma pessoa que é mansa? E a gente começa a ver que ser manso é ser submisso à vontade do Senhor. É quando você entende que a vontade do Senhor é aquilo e você não murmura diante das coisas que estão acontecendo. Ser manso é quando você não se entrega à ira facilmente. Quantas vezes nós somos tentados, alguém pisa no nosso pé, já vira um monstro, já sai, alguém toma a nossa frente e você está lá na parada, lá esperando o ônibus, o cara fura a fila, você, poxa. Alguém que não se entrega à ira facilmente. Alguém que está dirigindo no trânsito, acontece alguma coisa, alguém que consegue controlar o seu próprio eu. Provérbios 16:32, que vai dizer que mais forte é o homem que consegue controlar o seu próprio corpo do que o homem que consegue controlar, dominar uma cidade inteira. Então, mansidão, a gente começa a aprender, a gente começa a entender que é uma questão de necessidade nossa, porque faz parte, deve fazer parte de um caráter de um cristão. Deve fazer parte de um discípulo. E se eu e você somos discípulos do Senhor, a mansidão tem que fazer parte da nossa vida. Como é que nós temos nos dado diante dessas coisas? Como é que nós estamos nos comportando diante das adversidades? Será que quando alguém pisa lá no meu calo, será que eu viro outra pessoa? Será quando alguém impõe alguma coisa sobre mim? Será que eu entendo? Será muitas vezes que eu tenho aberto mão, mesmo quando eu estou com razão? Aí você pode dizer, poxa, mas eu tenho razão, eu vou abrir mão. E aí eu queria compartilhar algo com você. A gente vai ver uma história muito legal, que se encontra em Gênesis 13. Vai anotando aí, não precisa abrir. Mas antes de a gente falar sobre essa história, eu queria voltar um pouco. Gênesis 12 vai falar sobre o chamado de Abraão. O Senhor vai dizer para Abraão, ó, pega tudo que tu tem, tua casa, tua família, vai-te embora que eu vou dar uma terra por herança, eu vou fazer de ti uma grande nação, pega tudo e vai, e parte. Abraão disse, tá bom, tá certo. Mais um pouquinho na frente a gente vai ver que Ló estava junto com Abraão e foi junto com ele lá. Pegou sua família também e foi todo mundo junto. Só que quando chega no capítulo 13, a gente vê que tem uma história muito interessante. Abraão tinha vários animais. E tinham pessoas, pastores, que cuidavam desses animais. Mas também Ló tinha vários animais. E também tinha pastores que cuidavam de seus animais. E aconteceu que ele chegando próximo em um local, os pastores de um e do outro começaram a entrar em conflito. Começou a ter uma confusão por conta do local. E isso chegou até Abraão e até Ló. E uma confusão tão grande. E Abraão vai chamar Ló e diz, ó, Ló, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Está tendo confusão entre a gente. Não é bom que isso aconteça. Faz o seguinte, escolhe o local, escolhe o lugar onde tu quer ficar. Porque se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Então a gente vê que Deus faz o chamado a Abraão. Deus fala para Abraão sair, pregar todo o seu povo. Só que quando chega lá na frente, Abraão está com seus animais, junto com seus pastores, e Ló vem e quer arrumar confusão. Abraão poderia muito bem dizer, meu irmão, ó, é o seguinte, eu sou Abraão, velho. Eu estou intermediando tudo isso aí, e o Senhor tem falado comigo, e sai daqui tu, procura outro local. Mas Abraão, ele abriu mão, mesmo quando ele tinha razão. E aí eu queria fazer uma pergunta a você. Será que, e a mim também, será que nós estamos prontos para abrir mão, mesmo quando nós temos razão? Será que eu e você tem uma dificuldade de abrir mão, mesmo quando a gente tem razão? Porque realmente é muito difícil.
Mas a gente viu que a palavra do Senhor, ela fala que quem for manso vai ser mais que feliz. E manso é alguém que está disposto a abrir mão, mesmo quando tem razão. Mansidão tem a ver com submissão. Será que quando eu recebo ordens, será que quando alguém superior a mim, será que quando alguém me pede uma coisa, mesmo que eu não concorde, será que eu tenho obedecido? Ou será que eu não concordo, eu quero brigar, eu quero fazer justiça, porque isso, porque aquilo? Mas mansidão tem tudo a ver com submissão. Porque quando você é manso, você não é fraco. Mas mesmo às vezes quando você tem razão, você diz, não, faz o seguinte, fica aqui. Os seus animais estão aqui, fica aqui. E é interessante que Ló, ele escolheu perto do rio, onde tinha uma área fértil, uma área boa para se plantar, para cuidar dos animais. Mesmo assim, Abraão, ele abriu mão, tá bom, pode ficar aí, eu vou para outra. E ele foi lá para o outro lado. Será que nós estamos dispostos a viver dessa maneira? Será que você está disposto a abrir mão mesmo quando você tem razão? Será que quando você está lá discutindo com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seu irmão, será que você tem sido manso? Será que você realmente tem assumido um compromisso de fazer parte desse corpo maravilhoso, de filhos, de discípulos, de alguém que é parecido com o Pai? Porque o próprio Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o desejo é que nós sejamos parecidos com Ele. Tenham o mesmo caráter dele. Porque o Senhor está estabelecendo o seu reino. Ele vai dizer, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurados os mansos. O Senhor nos convida a fazer parte do reino dele, nos convidando a ser manso. E a gente tem visto que mansidão tem a ver com submissão, tem a ver também com perdão. Porque quando eu sou manso, eu entendo que eu preciso perdoar as pessoas. Como viver de uma maneira tranquila, mansa? Se eu não perdoo o meu próximo, se eu não perdoo alguém que tem uma dívida comigo, a gente vê que a palavra mansidão, ela se repete várias vezes na palavra do Senhor. A gente vê em Colossenses, Efésios, Timóteo, Gálatas, Salmos. O próprio Jesus está fazendo uma referência ao Salmo capítulo 37, versículo 11, onde vai dizer que os mansos herdarão a terra por herança. Mas aí eu pergunto a você, será que nós temos assumido esse compromisso de ser manso? Onde é que eu preciso melhorar? Como nós temos nos comportado diante das discussões, diante dos problemas? Porque hoje em dia, o contexto do mundo mais forte é quem tem mais poder, é quem fala mais alto, é quem defende sua causa. O contexto do mundo é esse. Mas o Senhor está estabelecendo o seu reino. E Ele diz que os seus discípulos têm que ter um caráter de um cristão. E esse caráter é um caráter manso. A gente vê Spurgeon falando que não é uma virtude, não é qualquer pessoa que tem. Mas sim é graça, é presente do Senhor. Talvez você lute muito contra isso. Mas se é um presente do Senhor, a gente tem que pedir a Ele. Para que Ele permita que a gente seja. Mas talvez você esteja dizendo, poxa, eu acho que eu sou, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. A gente tem que entender que mansidão não é alguém que é besta, não é alguém que é fraco. Porque a gente viu que Moisés fez algo, o próprio Jesus entrou lá, também fez algo, bastante coisa. O Senhor, Ele nos convida a ser diferente, a fazer a diferença no mundo ao qual nós estamos. Jesus está estabelecendo o seu reino, está ensinando aos seus discípulos, e a gente sabe que Jesus ia ter uma caminhada, Ele iria morrer, ressuscitar, e o Espírito Santo do Senhor iria estar com seus apóstolos, com os discípulos, os apóstolos, e era necessário que aqueles homens do Senhor, aqueles homens santos, eles fossem mansos. E aí a gente vê
que o Senhor ele vai moldando o caráter daquelas pessoas. Ele vai moldando o caráter dos apóstolos. A gente vê um momento em que João, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo aqui do céu, para cair um raio no meio desse povo. E o Senhor vai dizer, não, não é bem assim não. A gente vai ver que Pedro ele tem um comportamento totalmente explosivo. Mas não é isso que o Senhor deseja para nós. É por isso que a gente tem que pedir um caráter diferente. É por isso que o Senhor convida a mim e a você a fazer a diferença. A ser alguém que entende o que é mansidão e que chama a atenção pelo seu comportamento. Sabe por quê? Quem enfrenta um inimigo com ira, continua com o seu inimigo. Mas diante de um inimigo, quando você vai com mansidão, você pode estar cultivando um amigo. E mansidão tem a ver com perdão. Eu lembro desse texto, e eu lembro do apóstolo Paulo dizendo, quando seu inimigo estiver com fome, dá ele de comer. Quando ele estiver com sede, dá ele de beber. Isso é ser manso. Esse é um caráter de um discípulo. É esse caminho que o Senhor nos convida. É interessante que Jesus ele vai falando sobre mansidão. É um versículo bem pequeno, onde ele vai dizer, mais que felizes os mansos. Mas ele vai dizer também que há uma promessa para esse povo. A gente viu que quando alguém é manso, é alguém que cultiva amigos. Quando alguém é submisso, é alguém que é manso, que tem o caráter do Senhor. A gente está vendo que mansidão tem a ver com perdão. E aí nos convida a ter uma reflexão e dizer, poxa, quem eu preciso perdoar? Poxa, quem eu preciso realmente ser submisso? Para que eu possa ter um caráter que o Senhor deseja na minha vida. E aí a gente vai vendo que quando acontece tudo isso, o Senhor vai dizer, além de vocês que são mansos, serem mais que felizes, vocês também terão uma promessa. Vocês herdarão a terra. E é interessante que quando a gente olha sobre herança, sobre herdar, sobre ter alguma coisa, eu lembro muito da parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele fica lá, ele diz, não quero mais não, eu quero minhas coisas, eu vou me embora, me dá o que eu tenho aí, o que eu tenho direito e vai embora. Depois acontece tudo aquilo e ele volta, e o seu pai dá uma festa, e o filho mais velho, ele fica olhando, e ele fica irado. Ele vai dizer, mas pai, por quê? Começa a questionar, por que o Senhor nunca me deu isso, por que o Senhor nunca fez? O pai vai dizer, filho, o que é meu é teu. O pai está dizendo ao filho, o que é meu é teu. E aí eu volto para a bem-aventurança e eu começo a lembrar que o Senhor está dizendo que nós receberemos a terra por herança. Eu lembro de um salmo que fala que do Senhor é toda a terra e sua plenitude. Se é do Pai, é nosso. Se somos mansos, teremos a terra por herança. Mas a terra vai ser passageiro. A gente vê que o Senhor tem uma promessa de fazer novos céus, de restaurar novos céus, novas terras. Mas enquanto isso, nós desfrutaremos do bem, do melhor. Eu não estou falando de riquezas, eu não estou falando de coisas, talvez até de bens materiais, mas eu quero convidar você a lembrar do começo, da palavra bem-aventurado, mais que feliz, satisfeito, pleno, completo. Então, quando você é manso, você é mais que feliz. E essa promessa de desfrutar a terra, de tudo que é do Pai, por enquanto que nós estamos de passagem, é para você que tem esse caráter. Mas talvez você esteja se questionando, talvez você esteja se lembrando de algo, talvez você esteja, Senhor, me perdoa porque eu não tenho tido esse comportamento. Senhor, me perdoa porque às vezes eu quero matar fulano, às vezes eu quero matar ciclano. Senhor, me perdoa porque meu comportamento é totalmente explosivo. Quando alguém tira a onda do meu time, quando alguém tira a onda com alguém da minha família, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero me vingar.
Mas o próprio Senhor diz que a vingança é dele. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida infeliz. E um dos motivos é porque não estamos sendo mansos. Porque a palavra de Deus diz que mais que felizes são os mansos. Ao mesmo tempo que o Senhor está implantando o seu reino, estabelecendo, Ele também está fazendo um convite, principalmente para aquele grupinho ali de zelotes e para toda aquela multidão. Eu posso conjecturar dizendo assim, talvez você esteja vivendo uma vida infeliz. E o Senhor convida você a ter uma transformação, a ter uma mudança. E o primeiro passo que você pode dar é sendo alguém manso, humilde, que não se entrega a ira facilmente, que perdoa as pessoas, que é submisso às autoridades, que é submisso ao seu chefe, que é submisso ao seu marido, dentre tantas outras coisas. É um convite que o Senhor faz para você. Porque além de você ser feliz, além de nós sermos felizes, há uma promessa maravilhosa. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei como é que você tem se comportado. Eu não sei como é que você tem lidado diante das circunstâncias. Talvez você esteja murmurando por conta da sua condição financeira. Talvez você esteja passando por uma dificuldade que eu entendo que é difícil. E você esteja murmurando por isso. Mas quando eu lembro dessa parte econômica, financeira, eu gosto muito de lembrar da igreja de Esmina, que está lá em Apocalipse. Que o Senhor vai olhar para aquela igreja. É interessante que aquela igreja ela tinha um contexto que era bem pequenininha. E que algumas pessoas roubavam aquela igreja direto. Alguns historiadores da época falavam muito sobre isso. E o Senhor, quando escreve uma carta para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, Ele vai dizer: eu sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Sabe por quê? Porque economicamente aquela igreja era uma igreja pobre, mas espiritualmente era uma igreja rica. Quando o Senhor está falando da promessa que Ele tem para os mansos, de herdar a terra, Ele está falando isso. Você pode ser pobre economicamente, mas espiritualmente você vai ser rico. Você vai desfrutar de um gozo, de uma plenitude. A palavra bem-aventurado tem a ver com plenitude. E o Senhor nos convida a seguir esse caminho, a fazer parte desse reino, a ser um discípulo, a ser alguém que tem um caráter diferente. Sabe por quê? Porque talvez a nossa vida seja tão complicada. Porque talvez você esteja cultivando inimigos. Mas o Senhor convida você, a partir de hoje, fazer diferente. Tem uma frase que eu ouvi, eu não sei de quem é, e eu queria finalizar com ela, que diz assim: quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. Quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. O Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos concede a oportunidade de mudar, de ser diferente. E a minha oração é para que a gente saia daqui com o desejo de mudar. A minha oração é que tudo isso não tenha sido uma palestra qualquer, mas que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração e nos mostre aonde nós precisamos mudar. Mas a minha oração é para que você que vive uma vida infeliz, que ainda não teve um encontro com o Senhor, com esse que está estabelecendo o seu reino, a qual o evangelista Mateus está falando. A minha oração é para que você tenha um encontro com Ele. E que você saia daqui diferente. Que quando as pessoas lhe questionarem, falar algo sobre você, você vai ser igual a Abraão. Tá bom, não tem problema não, pode ficar aí. Eu vou para aqui. Quando você sabe que tem alguém que não gosta, que você faz questão de fazer raiva àquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa com fome, você vai lá e dá de comer. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Tem mais uma frase também que eu queria dizer, e essa é a última de verdade, que diz assim:
Carlos Oswaldo. Os verdadeiros súditos do reino, que demonstram o caráter justo do rei, serão recompensados de acordo. Os verdadeiros súditos do reino, que demonstram o caráter justo do rei, serão recompensados de acordo. O Senhor, nas suas bem-aventuranças, Ele está falando como deve ser o caráter de um cristão. São 8, depois você vai olhar cada uma lá. E o nosso desafio é ser cada um daquilo que o Senhor tem implantado, aquilo que o Senhor tem exposto, aquilo que a palavra de Deus tem pedido para que a gente seja. Na verdade, tem ordenado para que a gente seja. E é isso. A minha oração é para que a gente seja realmente um discípulo do Senhor. É que a gente seja realmente um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. A gente vai para o momento agora de grupos pequenos. Renatinha vai estar responsável por isso. E que a gente possa refletir. E que essa reflexão não para por aqui. Continua nas perguntas. Deus abençoe.